capítulo 1, versículo 18. Quantos encontraram, digam amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deixe a Bíblia aberta aí nesse texto, porque nós vamos examiná-lo nessa noite. E estenda suas mãos e ore por mim, em nome de Jesus. Pai, essa é a tua bendita palavra que acabamos de ler. Pedimos ao teu Espírito Santo que fale ao nosso coração através da tua palavra, que pela tua palavra sejamos edificados, ministrados e transformados no bendito e soberano nome de Jesus Cristo. Oramos assim para a tua glória. Amém, amém e amém. Como disse, o tema da reflexão de hoje à noite, da palavra de hoje à noite, é a loucura de Deus. A loucura de Deus. Parece uma palavra, um tema que afronta a Deus, mas eu estou tirando esse tema do próprio texto sagrado. Não sei se vocês perceberam quando leram comigo o texto, que o texto diz assim, Paulo diz assim, no verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, o tema da ministração foi extraído do versículo 25, a loucura de Deus. E por que a loucura de Deus? Essa loucura, entre aspas, de Deus, porque é loucura para o mundo, porque é loucura para aqueles que se perdem, não para nós. E Paulo usa esse termo de forma para provocar aqueles que não criam, aqueles que estavam se perdendo, na tentativa de chamar a atenção deles para a fé em Cristo Jesus. Por que é chamada loucura de Deus? Porque é o meio que Deus escolheu salvar o homem pecador. Porque é o meio que Deus escolheu salvar o mais vil pecador. Não importa se esse vil pecador é um homem religioso, como era Nicodemos, que Jesus olhou para ele e disse: necessário é para você nascer de novo. Mesmo você sendo tão religioso, você tem que nascer de novo. Não importa se esse pecador seja um judeu ou um grego, um judeu ou um gentil, seja alguém moralmente correto perante a sociedade
ou alguém que a sociedade olha e o exclui, porque o seu comportamento social é totalmente perverso, é totalmente contrário àquilo que a sociedade vê como moralidade. Então não importa qual tipo de pecador, Deus disse que iria salvar esse pecador pelo meio mais abjeto que poderia existir, que é a cruz de Cristo, a cruz de Cristo. E o que acontece é que hoje nós nos acostumamos com a cruz, com o símbolo da salvação. As mulheres usam a cruz no pescoço, nós penduramos a cruz na placa da igreja, na placa do templo. Você usa a cruz no carro como um adesivo no carro, usa a cruz numa roupa, numa estampa de uma camiseta, e nós nos acostumamos tanto com a cruz que, de certa forma, por estarmos tão acostumados com a cruz, parece ser algo que perdeu o significado, que perdeu o valor, que perdeu a importância. Agora imagine você, se nós, ou se uma mulher andasse hoje com um objeto de tortura mais moderno, digamos assim, porque a cruz, para os cristãos do primeiro século, representava o quê? Um objeto de tortura extrema, um objeto de execução de bandidos. Então imagine se hoje uma mulher, ela andasse com a cadeira elétrica pendurada no seu pescoço, ou se as igrejas pendurassem na placa uma cadeira elétrica, ou um guindaste uma guilhotina de cortar pescoço de pessoas, ou uma forca de matar pessoas enforcadas. Imagine se, em vez de uma cruz, as pessoas andassem na sua camisa com um desenho de uma forca, um desenho de uma cadeira elétrica, ou um desenho de qualquer outro objeto de tortura mais moderno que nós estamos mais acostumados. Isso certamente provocaria um choque nas pessoas, e talvez teria um significado maior para as pessoas de hoje. Mas escute isso: Deus escolheu salvar aqueles que creem pela loucura da pregação da cruz de Cristo Jesus, pela loucura da pregação da cruz de Cristo. E aí Paulo, no verso 17, nós terminamos semana passada, verso 17, Paulo dizendo o seguinte, que ele não estava batizando pessoas porque ele entendia que não foi chamado para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras persuasivas de sabedoria humana, para que não se anulasse a cruz de Cristo. E esse foi o ponto que nós terminamos a ministração da semana passada. E aí, a partir do verso 17, Paulo começa então, a partir do verso 18, ele começa então a descrever como Deus vai salvar o homem pecador por meio da cruz de Cristo. E aí ele começa já dizendo assim, certamente, versículo 18, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ele vai mostrando esse contraste. Para aqueles que se perdem, para aqueles que estão se perdendo, essa palavra da cruz, o que é a palavra da cruz? A pregação sobre a cruz, sobre a crucificação do Senhor, sobre o meio que Deus escolheu para salvar o homem pecador, que é Cristo sendo crucificado por nós na cruz, levando sobre si os nossos pecados, levando sobre si as nossas maldades, sendo substituto de cada um de nós ali na cruz. Esse meio que Deus escolheu para salvar o mais vil pecador, ele é loucura para aqueles que estão se perdendo. Não faz nenhum sentido, é totalmente sem sentido isso para aqueles que se perdem, é totalmente sem noção. Por isso que Paulo chama isso de loucura de Deus, porque parece uma loucura para aqueles que se perdem. Mas ele diz, mas para nós que estamos sendo salvos, a cruz de Cristo é o poder de Deus, é o poder de Deus. E aí ele começa a desenvolver o seu argumento dizendo o seguinte, pois está escrito, versículo 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde é que está escrito isso? Paulo está citando um texto de Isaías. Isaías 29, versículo de número 14. O profeta disse isso, Deus disse através do profeta, eu vou destruir a sabedoria dos sábios, eu vou aniquilar a inteligência dos instruídos. E aí Paulo começa a fazer uma pergunta, e a pergunta de Paulo é, onde estão os sábios? Onde estão os sábios? Onde estão aqueles de mente brilhante, de um coeficiente de inteligência elevado, considerados gênios da sociedade?
as mentes brilhantes, os cérebros mais pensantes. Onde estão os sábios? Aí ele diz, onde estão os escribas? Quem são os escribas? Os escribas eram aqueles que, na religião judaica, eles eram como se fossem copistas, eles copiavam toda a lei, toda a Torá, e porque eles estavam tão habituados em escrever os textos sagrados, que eles acabavam memorizando muitas porções das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, e eles começavam então a fazer interpretações pessoais daqueles textos. Escribas. Você sabe que naquela época não tinha impressora, não tinha gráfica, então a forma de fazer com que cópias dos sagrados escritos chegassem a outras pessoas eram por meio dos escribas. Mas com o passar do tempo, muitos deles se tornaram os chamados intérpretes da lei, ou mestres da lei, que faziam suas próprias interpretações sobre a lei. E Paulo pergunta, primeiro, onde estão os sábios? Onde estão os mentes brilhantes, os cérebros pensantes, os gênios desse século? Depois ele diz, onde estão os escribas? Aqueles que pela religião judaica são considerados extremamente importantes, aqueles que realmente têm a revelação da Torá, da lei de Deus, onde é que estão eles? E ele faz mais uma terceira pergunta, onde estão os inquiridores desses séculos? Os filósofos. O inquiridor desse século é o filósofo, aquele que estava sempre fazendo questionamentos, perguntas retóricas, aquelas questões filosóficas, e os gregos eram estes inquiridores. Toda a cultura grega estava fundamentada nos filósofos, eles estavam o tempo todo perguntando, questionando. Então aqui nós temos três classes de pessoas que Paulo questiona. Paulo questiona os sábios, que eram os mentes brilhantes, cérebros pensantes. Ele questiona os escribas, que eram, digamos assim, os intelectuais dos judeus. E ele questiona os inquiridores, os filósofos, que eram os intelectuais do povo grego. E é como se ele, reunindo essas três classes de pessoas, estivesse colocando a totalidade dos intelectuais da sua época. Onde estão aqueles que são considerados intelectuais, os mais sábios, os mais pensantes? Onde estão eles? Paulo diz, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Porque o que Paulo está dizendo? Paulo não está negando a importância do conhecimento em si. Todo conhecimento verdadeiro, genuíno, científico, é bênção e tem origem em Deus. Todo conhecimento tem origem em Deus, não importa se ele é espiritual ou científico. O verdadeiro conhecimento, a verdadeira ciência tem origem em Deus. Mas o que Paulo está questionando aqui, onde estão estes que tentaram chegar até Deus, ao sentido da vida, ao propósito da vida, apenas com conhecimento humano, apenas com sabedoria humana? Onde eles chegaram? Em que ponto eles chegaram? Como eles conseguiram conduzir os seres humanos? Até que ponto eles conseguiram conduzir os seres humanos a Deus? E a resposta, claro, é negativa. Eles não chegaram a lugar nenhum. Nas suas inquirições, nos seus questionamentos, nas suas filosofias, o máximo que eles conseguiram foi fazer suposições sobre a vida, sobre o propósito da vida, sobre Deus, e somente isso. Onde é que eles estão? Porque Deus tornou a sabedoria deste mundo louca. Olha o que Paulo está dizendo. Versículo 21, visto que como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove-se a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Que Paulo está dizendo, com a própria sabedoria humana, conhecimento humano, filosofia humana, a científica, o cientificismo, todo este conhecimento, todo esse bojo de conhecimento meramente humano, com base em questões meramente humanas, não conseguiram e não conseguem levar nenhum ser humano a Deus. Não conseguiram e não conseguirão levar nenhum ser humano à verdadeira salvação. O máximo que eles conseguem é colocar uma regra de conduta do que o homem pode e não pode fazer, do que o homem deve e não deve fazer, de como o homem pode ter um bom comportamento para ter um certo resultado, somente isso, mas fica apenas no campo do humano. Mas não consegue levar o homem a Deus, não consegue levar o homem a receber perdão de pecados, não consegue levar o homem a transcender essa vida para alcançar a eternidade com Cristo Jesus, porque toda a filosofia e conhecimento deste mundo fica apenas para aqui. E muitas coisas podem até ser úteis, e algumas realmente são apenas para aqui, mas não transcende a humanidade, não transcende a vida humana. Vocês estão entendendo, povo lindo? E Deus diz, visto como na sabedoria de Deus,
o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria. Aprove a Deus, ou seja, foi da vontade de Deus, salvar os que creem pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. Paulo está dizendo que a pregação é uma loucura, mas não é qualquer pregação. Aqui a questão não é a forma, mas o conteúdo. Ou seja, que pregação é essa que é loucura e que Deus usou essa loucura para salvar os que creem? É a pregação sobre a crucificação de Jesus, é a pregação sobre o Cristo crucificado, é a pregação sobre que Cristo levou sobre si na cruz os nossos pecados, é a pregação que diz que Jesus Cristo morreu a nossa morte, Ele morreu a morte substituta, levou sobre si os nossos pecados, e quando nós cremos nele, nós nos tornamos justiça de Deus em Cristo Jesus. É a pregação que diz que o pecador não pode salvar-se a si mesmo. É a pregação que diz que não importa quão bom seja o comportamento de um pecador, vai continuar sendo obras mortas, obras da carne. Você pode se esforçar o quanto você quiser para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa mais aperfeiçoada, para ser uma pessoa que agrada a Deus, mas você não consegue agradar a Deus na carne, você não consegue chegar ao céu na carne, você não pode salvar-se a si mesmo, porque se você conseguisse salvar a si mesmo apenas com seu bom comportamento, Jesus Cristo não precisava vir, não precisava morrer por nós, não precisava levar sobre si os nossos pecados. Então nós não podemos querer substituir a graça de Deus revelada na cruz do Calvário com o comportamento adequado para esse tempo, para essa época. A loucura da pregação significa, não importa se o ser humano é o mais vil pecador, aquele cara lá na sarjeta, bêbado, com a roupa toda molhada de urina, fedendo, um drogado que anda como se fosse um zumbi de tanto cheirar ou usar pedra de crack, se é uma prostituta, se é um rico andando de avião para cima e para baixo, considerado pela sociedade como alguém de status, de sucesso, não importa em que categoria a sociedade o classifica. Se ele está sem Cristo, ele é pecador. Mas se ele crê em Cristo, se ele crê na cruz de Cristo, se ele crê no que Jesus fez por ele na cruz, se ele recebe isso pela fé, não importa em que situação ele esteja, ele é salvo, seus pecados é perdoado, ele é reconciliado com Deus, ele recebe paz com Deus através de Cristo Jesus, e ele vai morar no céu, e o seu nome é escrito no livro da vida. Isso é loucura para os que se perdem. Isso é loucura. Eles não entendem isso. Mas aquilo que é loucura para aqueles que se perdem, aquilo que é loucura para aqueles que estão com seus olhos espirituais fechados, Paulo disse que é o poder de Deus. Foi o meio que Deus encontrou na sua sabedoria divina de salvar o pecador. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. E aí agora ele vai falar no versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam a sabedoria. Verso 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Observe que Paulo está enfatizando isso, o tema é a cruz é loucura para o mundo. Ele diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para nós que fomos chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha o que Paulo está dizendo, verso 22, que os judeus estão buscando sinais. Os judeus estão buscando sinais. Quando Jesus estava ali entre os judeus, eles pediram a Jesus um sinal. Nós queremos um sinal que prove que você de fato é o Messias, que prove que você de fato é o Cristo, que prove que você de fato é aquele que foi enviado por Deus. Sabe o que foi a resposta de Jesus? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Jesus apontou o sinal para a cruz. Eu vou morrer, vou ser sepultado. É a cruz, é a crucificação. Os judeus estavam pedindo um sinal, por isso que Paulo diz aqui, os judeus pedem um sinal. E Jesus disse, o sinal é a cruz, o sinal é a minha morte, o sinal é a minha entrega. Esse é o sinal. E aí, os gregos estavam buscando o quê? Sabedoria. Enquanto os judeus estavam buscando sinais,
Os gregos estavam buscando o que? Sabedoria, porque olha o que eu falei para vocês, a cultura grega era uma cultura que valorizava muito a sabedoria. A palavra sabedoria, filosofia, é uma palavra grega que significa o quê? Amante da sabedoria. Filosofia, Sofia é sabedoria em grego. Filo, amor em grego. Amor à sabedoria, amante da sabedoria. Então, eles estavam buscando sabedoria o tempo todo, inquirindo, perguntando, observando o universo, escrevendo, lendo os grandes filósofos anteriores a eles, lendo os filósofos que escreveram filosofia no século V a.C., como Platão, Aristóteles, Sócrates e tantos outros. Eles estavam buscando essa sabedoria, fazendo as suas escolas de discipulado na sabedoria e filosofia grega. E Paulo está escrevendo para um povo de origem grega, porque se você não sabe, os coríntios, eles eram gregos em sua origem. Eles eram gregos, eles eram da Grécia. Então eles estavam muito apegados a essa questão da filosofia. Mas também no meio deles havia alguns judeus que se converteram e que estavam ali na igreja. Ele está dizendo, olha, judeus estão buscando sinais. Os gregos estão constantemente buscando filosofia. Atos diz, por exemplo, que o povo de Atenas não buscava outra coisa senão a nova novidade. A nova novidade, a mais nova, né? Estou sendo redundante, me ajudem. Novidade. E aí, no versículo 23, Paulo diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Cristo crucificado, que é o quê? Escândalo para os judeus. Que é o quê? Que é loucura para os gentios. O Cristo crucificado que nós estamos pregando, ele é um escândalo para os judeus. Por que é um escândalo para os judeus? Porque os judeus não conseguiam conceber a ideia de um Deus que morre na cruz. De um Messias que morre na cruz. Muitos deles não concebiam essa ideia, porque a cruz era um ato de maldição. Estava escrito na lei de Deus, maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Ser pendurado no madeiro era uma maldição. Eles não concebiam isso. Como é que o Messias, como é que o Cristo será maldito de Deus? Como é que o Cristo será amaldiçoado? Isso era um escândalo, era blasfêmia. Para os judeus a crucificação era uma blasfêmia, era um escândalo, era algo que era arrepilante só de falar. Como Cristo poderia ser amaldiçoado? Como diz Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo está dizendo que todo aquele que era pendurado no madeiro, isso estava na lei de Deus, todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. E foi exatamente o que Jesus se tornou por mim e por você na cruz. Maldição! Maldito de Deus ali na cruz, porque ele carregava sobre si os nossos pecados. Isso era um escândalo para os judeus. Mas não apenas isso, Paulo está dizendo, além de ser um escândalo para os judeus, isso é loucura para os gentios. Porque se para os judeus era um escândalo, isso para os gentios é uma loucura. Porque os gentios, e ele está falando aqui basicamente dos gregos, que tinham um panteão de deuses, e os deuses eram superpoderosos, os deuses eram imortais, os deuses tinham o poder da imortalidade, e transitavam no mundo espiritual, no mundo dos mortos. Eles não concebem, os gregos, os gentios, um Deus que não consegue livrar-se a si mesmo da cruz, um Deus que permite morrer, um Deus que não consegue ter poder sobre a morte. Eles não conseguiam entender isso. Então Paulo diz, o Cristo crucificado, a mensagem de Cristo na cruz é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Os gentios dizem o quê? Isso é uma loucura. Que Deus é esse que não consegue se livrar da cruz? Que Deus é esse que morre? Deus não morre? Eles não conseguiam entender isso. Paulo diz, é loucura, é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios. Mas, versículo 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, e aí judeus e gregos, aqueles que creem, se tornam um povo diferente, a igreja, pregamos a Cristo, que para aqueles que creem é o quê? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Para os gentios, escândalo, para os gregos,
loucura, mas para aqueles que creem, Cristo crucificado é o quê? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus. O Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus. E aí ele diz, o versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Isso aqui, Paulo está usando um contraste para nos ensinar. Eles estão dizendo que isso é loucura, que a cruz é loucura, que a cruz é fraqueza, é uma fraqueza. E ele está dizendo, Deus usou algo que para o mundo é loucura, algo que para o mundo representa fraqueza, porque quem ia para a cruz? Só bandido, irmãos. A cruz era o julgamento, era uma execução de bandidos. Observe que ao lado de Jesus na cruz foi crucificados 2 bandidos, quem lembra disso? Um à direita e um à esquerda. A cruz era o meio que Roma julgava os bandidos, era a pena de morte de Roma. Nos Estados Unidos a pena de morte é a cadeira elétrica, né? Lá em Roma era cruz. Quem ia para a cruz? Criminosos, bandidos, gente má. E aí ele está dizendo, olha, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Por quê? Porque foi o meio que Jesus usou para salvar os pecadores. Foi o meio que Jesus usou para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar. Foi a cruz. Então isso parece loucura e fraqueza, mas é sabedoria e é poder de Deus. E aí Paulo vai continuar esse argumento até nos próximos versículos, porque ele vai dizer que até aqueles que foram chamados, na sua grande maioria, são pessoas da ralé. Aquilo que parece loucura e fraqueza na crucificação de Jesus, parece também loucura e fraqueza naqueles que Deus chama para a salvação. Porque a partir do verso 26, Paulo vai dizer que aqueles que Deus chama para a salvação, em sua grande maioria, são Zé Povinho. Eu e você. Gente que para o mundo não tinha valor nenhum, a maioria de nós. São os Zé Ninguéms do mundo, a maioria de nós. É só você olhar para a origem, a sua origem, você vai ver o que eu estou falando. Eu acho que eu estou olhando aqui para vocês, e dos que estão aqui hoje à noite, eu acredito que não tem ninguém aqui de nobre nascimento. Dos que estão aqui, eu não reconheço aqui agora ninguém. Se eu tiver errado depois do culto, você me corrija. Mas os que eu vejo aqui, eu não vejo ninguém que nasceu em berço de ouro aqui. Você nasceu? Os outros eu sei que não nasceram. Ninguém de nobre nascimento. A maioria de nós aqui nasceu na manjedoura, como Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo no versículo 26, olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, reparai, ou seja, observe, pois na vossa vocação, no vosso chamado, como vocês foram chamados, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, ou seja, dos que Deus chamou para a salvação, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, ou seja, muitas pessoas intelectuais. Quantos intelectuais nós temos aqui? Que já eram intelectuais do mundo, receberam prêmios Nobel por ciência, física, matemática, filosofia, alguma situação que você fez muito importante para a medicina. Quantos aqui eram sábios segundo a carne quando foram chamados? Dos que estão aqui, nenhum. Nenhum. Paulo diz, olha, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos segundo a carne foram chamados. Dos que estão aqui, quantos tinham poder? Segundo a carne, ou seja, eram governadores, prefeitos, quando creram em Jesus, eram presidentes, tinham algum poder político, algum poder econômico. Quantos poderosos foram chamados? Dos que estão aqui? Nenhum. Ele diz, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, já falei sobre isso. Dos que estão aqui, ninguém veio de nobre nascimento. Ele continua, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios.
E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Até na forma de Deus escolher parece loucura. Porque se fôssemos nós, o que é que nós queríamos escolher? Nós íamos escolher os ricos, os poderosos, os superintelectuais, os Einsteins, os Newtons, não é? Nós íamos escolher os mais conhecidos do mundo, os mais poderosos do mundo, os mais ricos do mundo, ou aqueles de nobre nascimento, que já nasceram numa família rica, numa família de grandes posses, ou numa família conceituada na cidade ou na nação. Mas Deus disse não. Ele não disse que não escolhe essas pessoas também, ele disse que na sua grande maioria. Paulo começa o argumento dizendo assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram muitos chamados segundo a carne, sendo sábios. Ou seja, alguns foram, mas não foram muitos, foram poucos. Que antes de se converter já tinham muito dinheiro, que antes de se converter já tinham muito intelectualismo, que antes de se converter já dominavam ciências, artes e não sei o quê. Poucos. E a razão é que aquilo que parece loucura para o mundo é sabedoria de Deus. Aí ele continua dizendo assim: olha, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, o Zé Povinho, o Zé Ninguém, para envergonhar aquelas que são, a fim de que ninguém se glorie diante de Deus, na presença de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer assim: olha, Deus me escolheu porque era muito bom, Deus me escolheu porque era muito intelectual, Deus me escolheu porque era muito sabido, Deus me escolheu porque era muito esperto, Deus me escolheu porque eu tinha muito dinheiro. Não! A escolha de Deus parece loucura para o mundo, porque é uma escolha puramente pela graça, favor imerecido. Deus olhou para mim e para você, e por meio da cruz de Cristo, pessoas indignas, pessoas pecadoras, pessoas merecedoras do inferno, Ele chamou para a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que você possa dizer assim: glória a Deus, que graça é essa, que misericórdia é essa, que amor é esse que me constrange, mesmo não sendo nada, mesmo não tendo nada. Deus me escolheu, Deus me chamou pela cruz, e eu creio na cruz de Cristo, eu creio na crucificação de Cristo, eu creio nesse ato de amor, e receber esse presente tão glorioso que é a vida eterna, que é o perdão dos pecados, que é a reconciliação com Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Não porque eu mereça, não porque eu seja bom em mim mesmo, mas pela graça, por esse favor imerecido de Deus. Isso é loucura para o mundo, irmãos. Por isso que Paulo diz: a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Por quê? Porque Deus escolheu a cruz para a salvação daqueles que creem. Amém? E aí ele diz assim, verso 30, estamos quase terminando: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Isso está escrito aonde? Jeremias 9:24. Paulo está dizendo: vocês se tornaram, Cristo se tornou, vocês sois dele, não é? Vocês são de Cristo, pela fé. Vocês se tornaram propriedade de Cristo, vocês são corpo de Cristo, vocês são parte de Cristo, vocês foram batizados em Cristo, vocês se tornaram igreja de Cristo, vocês são dele, vocês pertencem a Cristo, vocês são de Cristo. E ele diz mais, que Cristo se tornou da parte de Deus para nós. Olha que tremendo isso. Para o mundo é loucura, para o mundo, para aqueles que não creem, é fraqueza, é escândalo, mas para nós que cremos, a Bíblia diz que Cristo se tornou sabedoria de Deus. Sabedoria. E sabe o que Jesus disse em João 14, versículo 6? Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade, não uma verdade. Toda a construção hoje da sociedade é tentando provar que a verdade é relativa. Você vai fazer faculdade, universidade, o tempo todo dizendo isso, relativismo, 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 tudo é relativo para esse mundo que nós vivemos hoje. Para eles não existe verdade absoluta nenhuma. Para eles é que existem muitas verdades e aquilo que é verdade para você pode não ser para mim, está tudo bem, é o que eles dizem. Mas a Bíblia está dizendo que Cristo, Ele é a verdade, não uma verdade, Ele é a verdade, Ele é a sabedoria de Deus, para aqueles que creem. Ele diz mais que para aqueles que creem, Cristo Ele se tornou justiça. Justiça significa que agora, 2 Coríntios 5, 21, se cumpre na sua vida. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus colocou a justiça do seu Filho em nós, não por conta de nós mesmos, mas por conta dele. Quando Deus olha para mim e para você, Deus não vê mais pessoas condenadas, Ele vê a justiça de Deus em mim e você. Nós estamos vestidos da justiça de Deus. A justiça de Deus em Cristo se tornou uma couraça para mim e você, de proteção contra a acusação do diabo, contra a condenação do diabo. Você é justiça de Deus em Cristo. Ele diz mais, que para mim e para você, Cristo também se tornou a nossa santificação. Então observe, Ele é sabedoria de Deus, Ele é justiça de Deus e Ele é também a nossa santificação. Ele é a nossa santificação, Cristo é a nossa santificação. Como é que você se santifica? Andando com Cristo. Qual é o processo da santificação? Não é esforço, não é boa vontade, é andar com Cristo. Quanto mais você anda com Cristo, mais parecida com Cristo você se torna. Isso é santificação. Amém? Ele é a nossa santificação. E ele termina dizendo que Cristo, Ele é redenção, aquele que pagou o preço para que nós pudéssemos ser comprados de volta para Deus. Então aquilo que parece loucura e fraqueza para o mundo, para nós é poder de Deus, é sabedoria de Deus, é redenção de Deus, é justiça de Deus e é santificação de Deus. E aí Paulo termina esse texto, e eu termino aqui, citando o profeta Jeremias, em Jeremias 9, 24, quando ele diz assim: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nunca mais se gabe em você mesmo. Nunca mais se glorie em você mesmo, na sua força física ou espiritual. Não se glorie em você mesmo, o quanto você é bom, perfeito, o quanto você ora, o quanto você jejua, o quanto você congrega, o quanto você serve com os seus dons, o quanto você estuda, o quanto você é esforçado. Não se glorie em você mesmo. Paulo está dizendo, visto que tudo isso parece loucura e Deus escolheu esse meio mais louco, mais insano do ponto de vista do mundo para salvar o pecador, não se glorie em você mesmo. Glorie somente no Senhor. Se glorie no Senhor. A sua glória é o Senhor, faça dele a sua glória, levante as mãos e diga obrigado, Senhor, porque na tua misericórdia o Senhor me salvou, pela tua misericórdia o Senhor me perdoou, pela tua misericórdia o Senhor me deu uma família, pela tua misericórdia o Senhor me prospera, pela tua misericórdia o Senhor me supre, pela tua graça eu sou abençoado, pela tua graça eu sou suprido, pela tua graça eu recebo força para vencer o vício, para vencer o pecado, para vencer a tentação, pela tua graça eu venço os demônios, pela tua graça eu salto muralhas, pela tua graça eu venço o exército poderoso, pela tua graça eu recebo inteligência para prosperar, criatividade, pela tua graça, Senhor, eu me glorio em Ti, não em mim mesmo, não em minha força, não em minha sabedoria, não em minha inteligência, eu me glorio no Senhor, porque eu sei que é por causa do Senhor e somente pelo Senhor que eu estou de pé, que eu vivo, que eu ando, que eu respiro, que eu tenho saúde, que eu tenho família, que eu posso criar os meus filhos, que eu tenho provisão, que eu tenho suprimento, é Cristo Jesus na minha vida. Então eu me glorio em Ti, eu não me glorio em mim mesmo, eu não me glorio na minha própria força, eu não me glorio na minha própria sabedoria, eu não me glorio na minha própria inteligência, eu não me glorio em homens, eu não me glorio em Paulo, em Pedro, em Apolo, eu não me glorio em seres humanos, eu não me glorio na filosofia humana, na inteligência humana,
eu me glorizo somente no Senhor, somente em Ti. Amém? Fique de pé, vamos orar nessa noite, em nome de Jesus. Para aqueles que creem, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Para o mundo, essa mensagem é loucura. Para nós, é poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia.